O inquérito que investiga a morte da advogada Tatiane Spitzner, que caiu do quarto andar do prédio onde morava em Guarapuava, tem até a semana que vem para ser finalizado. Por isso, essa fase é muito importante em todo o processo. É a fase de produção de provas. Ontem, o pai da Tatiane prestou depoimento à polícia. Ele deu detalhes da relação da filha com o marido, o professor Luiz Felipe. E um detalhe pode ser muito importante no esclarecimento desse caso. O pai revelou que a filha estava com problemas no casamento e que queria o divórcio, mas o marido não queria. Pode mudar toda essa história. O Ministério Público diz que já tem provas que Tatiane vivia em um casamento abusivo e violento. O advogado da família da vítima falou pela primeira vez com a imprensa e confirmou: o caso pode ter sido, sim, um crime de feminicídio. A reportagem é do Daniel Santos, a gente vê agora. Balança. Nas redes sociais, o sorriso e as declarações de amor marcaram momentos do passado. Nos últimos meses, a relação de harmonia no casamento de quase 5 anos deu lugar a uma convivência difícil com agressões psicológicas e muitas brigas. Tatiane queria a separação depois de perceber mudanças no comportamento de Luiz e suspeitar de traição, diz o advogado da família da vítima. A doutora Tatiane estava querendo o divórcio. Ela vinha falando sobre isso com amigas, com os pais, inclusive com o próprio suspeito, o qual negava qualquer possibilidade de divórcio. Ele se recusava a aceitar isso. Relatos de que ele ficava violento, de que a relação nos últimos 30 dias ou mais, 2 meses atrás, ela se tornou abusiva em alguns momentos. Relatos de que ele tinha um comportamento opressor em relação a ela. Várias provas de que ela nunca teve comportamento depressivo, ela não fazia uso de medicamento para esse tipo de doença. Todas as pessoas que conhecem ela disseram que ela nunca fez nenhuma menção ao comportamento suicida. Muito pelo contrário, isso é algo que todo mundo que conhece ela refutou veementemente. O advogado de Curitiba foi contratado pela família de Tatiane ainda na quarta-feira. Gustavo Scandelari acompanhou o interrogatório do pai da vítima na delegacia da mulher de Guarapuava. Ele revelou detalhes da convivência da filha com o marido e dos problemas no casamento. Nesta quinta-feira, 2 brasileiros que ainda moram na Alemanha se ofereceram para serem interrogados. Eram amigos de Luiz Felipe e Tatiane. Conviveram com um casal em terras alemãs. A família está recebendo contato de pessoas que até então não tinham procurado, né, faz algum tempo, mas conhecidos e amigos também da Alemanha procuraram a família para dizer que já haviam suspeitado de um comportamento semelhante dele, ainda na Alemanha, comportamento agressivo. No entanto, nada ainda mais contundente, até porque essas pessoas não foram ouvidas, elas fizeram contato por telefone, por e-mail, e elas se apresentaram dizendo que têm interesse em contribuir. Isso ainda vai ser avaliado se isso vai ocorrer ou não. Enquanto o inquérito policial está em andamento, o Ministério Público já sinaliza um possível oferecimento de denúncia contra Luiz pelo crime de feminicídio. Era uma relação muito abusiva, era uma relação de muita opressão masculina em relação à esposa, em relação à mulher, nessa situação, uma violência de gênero muito gritante. Tatiane morreu na madrugada do último domingo. Ela caiu do 4º andar desse prédio no centro de Guarapuava. Luiz Felipe é suspeito de agredir fisicamente e provocar a queda dela. Ele narra no interrogatório dele, que já foi divulgado publicamente, que ela teria de uma hora para outra começado a correr em direção à sacada e ele tentou alcançá-la, não conseguiu e ela se jogou. Ocorre que uma verificação em loco demonstra que o parapeito da sacada é bastante alto e é impossível que seja pulado, que seja superado rapidamente. Se, como ele diz, ela colocou uma perna e depois a outra para cair, ali no local tem um garden embaixo, uma plataforma que se estende na frente. Se ela realmente simplesmente despencou, como ele diz, ela não teria ficado na posição vários metros à frente, cerca de 5 metros, aparentemente, como ela estava. A versão defensiva é difícil de acreditar. Luiz pegou o corpo de sua mulher na calçada e o levou de volta ao apartamento 403. Ele trocou as roupas de Tatiane, fechou a porta do apartamento e fugiu usando o carro dela, um veículo sem rastreador. Acabou batendo o carro na região de São Miguel do Iguaçu quando estava a caminho da fronteira Brasil-Paraguai. Eu bati o carro porque, devido à situação, né? A imagem da minha esposa pulando a sacada, não saiu da minha cabeça. O argumento dele de que estava desesperado é nada mais
aparentemente, do que um argumento defensivo e que deve ter o crédito que merece, mas é muito difícil de compreender e de aceitar que alguém, um marido que supostamente ama sua esposa, não tenha pedido por socorro, não tenha batido na porta de vizinhos, não tenha ligado para a autoridade e tenha feito o que fez. Luiz tem 32 anos, é professor de biologia numa faculdade particular. Ele segue preso preventivamente por tempo indeterminado na PIG, a Penitenciária Industrial de Guarapuava. Aos 29 anos, Tatiane era advogada trabalhista.